Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar de um assunto extremamente importante que nesses últimos dias trouxe aí muita preocupação diante do projeto, de tudo que estava escrito no texto do projeto de lei 4614, que visa mudar o teor do salário mínimo, né, que ficará até o limite de 2,5%, né, não pode ultrapassar esse valor. Referente a modificações no Bolsa Família, como será feito a partir de 2025, também referente a modificações no BPC-LOAS, Benefício de Prestação Continuada, sobre os requisitos para concessão desses benefícios, seja ele idoso, seja ele por deficiência. Um ponto que ficou em aberto, que não modificaram, e que isso pode dar problemas lá na frente, judicialização, com certeza, será a parte que cabe, né, a classificação aí das doenças como a incapacidade para o trabalho e que dá direito ao BPC, certo? Quando se trata da classificação média, leve ou leve, moderada ou grave. A parte leve foi retirada do texto. Então, benefícios considerados com a incapacidade leve, como autismo leve, síndrome de Down leve, poderá não ser reconhecido diante de uma perícia como uma incapacidade que permite o direito a esses benefícios BPC-LOAS, tá bom? Então, olha só, vocês estão vendo aqui a tabela, o resultado, sim, né, que favoreceu ao governo, que acatou todas as mudanças do texto do 4614 e não. Deputados que votaram contra, pedindo a retirada do texto para fazer uma modificação mais ampla e clara, certo? Então, olha só, vocês estão vendo aí, resultado sim, 290 deputados votaram a favor da permanência do texto como está, com as mudanças feitas pelo relator, certo? E não, 170 votaram não, votaram para retirada do texto, para fazer mudanças mais amplas e claras. O total de deputados teve 460 deputados que votaram, que participaram desse discurso, desse debate até o final, e houve através do artigo 17.1 e coro. Houve no total 461 deputados aí que votaram, que tiveram a sua participação, tá bom? Então, olha só, vamos agora ler o artigo completo para que vocês possam entender, certo? E essa semana, ainda lá para sábado ou domingo, irei fazer uma live neste canal abordando todos os pontos do artigo, dos artigos que está no texto 4614, que agora segue para o Senado Federal, tá bom? Então, olha só, provas, a Câmara aprova projetos que limitam o aumento do salário mínimo e restringe o acesso ao BPC e também ao Bolsa Família, porque unilateral, pessoas únicas em uma casa, para ter concessão desses benefícios, irão ser visitadas nas suas residências pelo um assistente social para comprovar a vulnerabilidade de fato para ter direito ao BPC ou ao Bolsa Família. Moradores só, a partir do decreto desta lei, se virar lei, as pessoas que moram só para ter o Bolsa Família, certo, serão visitadas nas suas residências, tá bom? Então vamos lá. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira de 19 o projeto de lei que restringe o acesso ao benefício de prestação continuada BPC e limita o aumento real acima da inflação. O salário mínimo e as regras de arcabouço fiscal em torno de 0,6 a 2,5. Então não pode ultrapassar. Mesmo que o PIB esteja alto, mesmo que o IPCA, referente à inflação, esteja alta,
o salário mínimo não acompanhará mais essa moda de cálculo, certo? A autoria do governo, né, do líder do governo, deputado José Guimarães, do PT, certo? Aí do estado do Ceará, e outros projetos de lei, 4614 foi aprovada com o substitutivo do relator e deputado Isnaldo Bulhões, que foi o relator desse projeto, certo? Então as modificações, segundo ele, foi feita por reuniões de partidos, né, da PAI, de outras associações, né, que cuida desta área social, que fizeram aí essas mudanças referente ao projeto de lei. Esses dois projetos do governo para diminuir as despesas obrigatórias, pessoais, aposentadorias e benefícios sociais, a fim de manter margem para gastos não obrigatórios, programas governamentais, custeios e investimento. Por isso a redução do valor do salário mínimo para que caiba no arcabouço e para que possam gastar dentro do limite fiscal, certo? Segundo o texto do relator, que suavizou algumas restrições impostas para o acesso ao BPC que estava no projeto 4614 na íntegra original, que foi modificada pelo relator do projeto, o texto prevê biometria obrigatória para novos benefícios e atualizações cadastrais, no mínimo, a cada 2 anos. Abro aspas. Sem essas modificações, o programa irá colapsar devido ao crescimento não orgânico dos últimos tempos, fecho aspas, disse Bulhões. Referente ao salário mínimo, entre 2025 a 2030, o aumento real do salário mínimo deverá seguir a regra do arcabouço fiscal, que permite um crescimento mínimo de 0,6%. O aumento real poderá ser maior se aceitar a primária crescer mais, porém sempre limitando dentro do parâmetro de 2,5% em relação ao ano anterior. Todos os benefícios do INSS no valor de um salário mínimo serão afetados por conta, né, dessa redução aí dos valores referente ao arcabouço. Não só os aposentados, pensionistas, BPC, todos aqueles previdenciários e assistenciais, mas também o trabalhador como um todo que sobrevivem de um salário mínimo, que esse ano é 1.412. E a dedução prevista para o ano que vem está em torno de 1.518 a 1.502, que foi o que foi entregue no LDO, certo? Então, a partir do dia 31, a gente ficará sabendo quanto vai ser de fato o salário mínimo para a maioria das pessoas que recebem o mínimo, e a partir do dia 10 a 12 de janeiro saberemos o valor real para quem ganha acima do salário mínimo, tá bom? Atualmente, a correção real acima do Índice Nacional de Preço do Consumidor Amplo, IPCA, é equivalente à taxa de crescimento real do PIB, segundo anos antes da vigência do salário mínimo. Com o PIB em 2023, que seria utilizado na conta para 2025, foi para 3,2. Então não vai mais passar, né, como está aqui. Só vai chegar até 2,5, o que é muito ruim no meu ponto de vista. Mas as pessoas, né, os deputados aceitaram e passaram o projeto. As mudanças dessas regras devem levar em conta 5,2 bilhões de segurado, segundo projeções. Agora, no caso do BPC, preste bastante atenção. Para a concessão do BPC, a pessoa com deficiência e a pessoa idosa, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, o texto exige avaliação que ateste deficiência de grau moderada ou grave. Esse ponto aqui é importante, porque o grau de moderação leve foi retirada no termo da incapacidade, certo? Isso vai prejudicar
com certeza, porque muitas pessoas precisam ser atestadas, né, pelos peritos, certo? E poderá até entrar na justiça para requerer um benefício, pois está considerada como grau leve, que atinge autistas e síndrome de Down, por exemplo, certo? Nos termos do regulamento, segundo o relator, essas pessoas, abro aspas, estão mais sujeitas a obstáculos para a plena e efetiva participação no mercado de trabalho, fecho aspas. Enquanto não for regulamentado o funcionamento da avaliação biopsicossocial exigida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a ser conduzida por equipe multiprofissional e interdisciplinar, a concessão do benefício dependerá de avaliação médica pela Perícia Médica Federal quanto ao grau da deficiência. Segundo, avaliação social pelo Serviço Social do INSS enquanto ao impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, certo? Essas avaliações deverão utilizar instrumentos desenvolvidos especificamente para esses fins. A todo caso, garantido o sigilo, continua a exigência imposta pelo projeto original de se registrar o Código da Classificação Internacional das Doenças CID no Sistema Internacional de Concessões de Benefício. Outro ponto que foi questionado, mas não houve alteração nesse texto, certo? Confira os pontos que foram retirados. Estava no projeto original 4614 e foi retirado diante do relator do projeto, que fez um relatório retirando pontos, revogando pontos importantes que estavam no processo original. Primeiro, presta atenção, contagem do BPC recebido por um membro da família para fins de recebimento de outro benefício por outro membro. Então, isso foi retirado porque isso estava, de fato, entrando em cheio nos direitos do BPC. Segundo ponto, posse de patrimônio configuraria meios de manter essa pessoa sem o benefício. Então, também foi retirado. Terceiro, mudança nos conceitos da família e na residência comum para pedir o BPC. Isso significaria casa ou terreno. Se você tivesse, não caberia dentro dos requisitos para a concessão do BPC. Isso também foi retirado. Exigência de que a pessoa seja considerada incapacitada para a vida independente e para o trabalho. Também foi retirado. Quem vai comprovar isso é o perito, é todo o relatório, desde o médico que está assistindo, acompanhando esta pessoa, quanto os peritos, certo? No caso da renda familiar, já o cálculo da renda familiar considerada a soma dos rendimentos brutos obtidos mensalmente pelos membros da família que vivem sobre o mesmo teto, proibindo-se a dedução não prevista em lei. Então, isso significa que os cálculos das pessoas que trabalham de carteira assinada e têm renda vai entrar no cálculo para a concessão deste benefício, dentro da própria casa, grupo familiar morando no mesmo teto, na mesma casa, tá bom? Já no caso do Bolsa Família, certo? Para esse programa de transferência de renda, os benefícios como BPC, que utilizam cadastro único para o Programa Social do Governo Federal, CadÚnico, as atualizações cadastrais obrigatórias passa de 48 meses, 4 anos, para 2 anos, 24 meses. 2 anos significa 24 meses, certo? Seja na concessão ou manutenção do benefício para pagamento. Então, tanto a concessão do benefício quanto a manutenção de todos os anos subsequentes, a cada 2 anos, a pessoa tem que comparecer ao CRAS e atualizar, seja ele BPC, seja ele Bolsa Família, tá bom? Se comprovado que a pessoa recebeu a notificação e não atualizou, o benefício será suspenso. A antecedência mínima será de 90 dias.
prorrogável uma vez por igual período, exceto para BPC, pago aos municípios de pequeno porte, cujo prazo é de 45 dias. Então, você foi notificado, não teve ciência, não atualizou, 45 dias para estados, regiões, né, com menos de 50 mil habitantes e 90 dias para estado com habitantes de mais de 50 mil habitantes, tá bom? Também para a concessão, manutenção e renovação do benefício de Seguridade Social, será exigida a apresentação de documento como cadastro biométrico realizado pelo poder público, nos termos do regulamento. Nesse ponto, Isnaldo Bulhões havia introduzido uma exceção, dispensando disso as pessoas locais de difícil acesso ou em razão de dificuldade de deslocamento por motivo de idade avançada ou estado de saúde. No entanto, ao ler o parecer às emendas de plenário, ele reformulou o texto para conceder prazo de 6 meses, prorrogável, mais uma vez por igual período, para a apresentação dessa documentação do cadastro biométrico. Então, as pessoas que moram em lugares distantes, distante acesso, principalmente Amazonas, Pará, e outros estados que essas pessoas morem em lugares de difícil acesso, terão 6 meses para atualizar os seus cadastros, certo? E prorrogável por mais 6, dependendo de caso para caso. No caso das famílias compostas por só pessoa ou indivíduo que reside sem parentes, a inscrição e a atualização do CAD único deverá ser feita no domicílio da residência da pessoa. Prazos e exceções serão fixados em um regulamento feito aí pelo INSS nesses próximos meses, tá bom? De igual forma, em vez de dispensar a exigência por motivo de idade avançada ou condições de saúde, o texto modificado concede prazos de 6 meses, prorrogável por mais 6. Nessas situações, também, se no local onde reside não houver posto de atendimento para atualização do cadastro único. Já no caso do Bolsa Família, o projeto permite que o Poder Executivo diminua o valor a partir do qual a família poderá ser desligada do programa, em vez de deixar de receber o auxílio quando a renda familiar mensal por pessoa for superior a meio salário mínimo. Esse valor será considerado máximo. Então, para o Bolsa Família, a partir de agora, meio salário mínimo. Ultrapassou isso, vai diminuir a renda. Não vai deixar de receber o BPC, mas o valor será reduzido de acordo a cada requisito de cada pessoa. O Executivo poderá ainda diminuir o prazo de recebimento adicional do Bolsa Família até que desligue de forma definitiva. Você vai diminuindo até encerrar seu vínculo com o Bolsa Família, certo? Hoje a família supera a renda média mínima, pode continuar a receber a metade em que era pago por mais de 24 meses. Com a mudança, esse prazo pode diminuir por regulamento. Então, você está trabalhando de carteira assinada, você tem 2 anos para receber. A partir de agora, esses valores vão diminuindo até acabar de vez e você não ter direito mais, tá bom? Referente aos cruzamentos de dados. Cruzamento de dados. As concessões de serviço público serão obrigadas a fornecer informações de base de dados que remetem para cruzar informações no processo de concessão, manutenção e ampliação dos benefícios de Seguridade Social. Isso valerá, inclusive, para verificar o local de moradia do interessado. A mesma regra valerá para outros órgãos federais quanto ao BPC, certo? Então, o que acontece aqui? Houve um manifesto referente à parte, né, que classifica leve, não dando direito ao BPC, autismo, como autismo e síndrome de Down. A deputada Sâmia Bonfim alertou as pessoas com deficiência leve que ficarão de fora do BPC, segundo o texto aprovado. Abro aspas, muitas mães
atípicas dependem do recurso do BPC para terapia, cuidadoras, tratamento que perderiam repentinamente as condições dessa qualidade, né? Então, houve a manifestação de alguns deputados, o que de fato não houve nenhuma modificação. Continuou com a regra moderada ou grave. A leve vai depender do perito, da assistência social e do próprio INSS, certo? Melhorias no projeto. Lauro Carneiro elogiou as alterações feitas pelo Bulhões, né? Como a retirada da conceituada pessoa por deficiência e a alteração das regras da biometria, que faz jus ao movimento das pessoas com deficiência, certo? Então, essa foi a passagem, né, que houve essa modificação, passou, como vocês estão vendo aí, a nota, né, que foi, sim, do lado do governo, pela mantência do projeto, pelas mudanças do relatório, 290 deputados votaram sim, e para não permanência desse relatório, né, desse texto modificado, não, apenas 170 se manifestaram. Então, está aí, né, o governo venceu tanto na PEC, quanto também no projeto de lei 4614/2024, que visa mudar salário mínimo, Bolsa Família e BPC-Loas, tá bom? Agora vamos acompanhar todo o processo, toda a discussão novamente na votação prevista no Senado Federal, que a qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá bom? Grande abraço